E aí, pipocada? Aqui é a Daia, do blog Portas de Papel, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre a autoestrada. E aí, meus pipoquinhas? Este livro aqui, A Autoestrada, do Stephen King, é um livro, na verdade é um dos primeiros livros que ele fez, um dos 7 primeiros, com o pseudônimo de Richard Beckham. O que aconteceu é que naquela época não se lançavam mais do que um livro por ano. E o Stephen King, a gente sabe que ele ama escrever. Gente, eu acho que os livros do Stephen King são infinitos. Ele não podia lançar mais do que um livro por ano. Então ele inventou esse pseudônimo. E com esse pseudônimo, ele conseguiu lançar 7 livros. O último foi Misery. Só que, quando ele escreveu Misery, ele foi descoberto. Então ele deixou Misery assinado Stephen King mesmo. Gente, era 1970. Esse livro foi escrito nessa fase. Então, essa era a época da guerra e o presidente era Nixon. Ou seja, ali ele começou, como eu posso dizer? Ele começou a construir estradas, ele começou a modificar as cidades para dizer que a guerra não estava atrapalhando o progresso e o país estava em desenvolvimento. Então, esse personagem do livro aqui, ó, o Bart Davis. Na verdade, ele chama Bart Davis George. É um nome enorme. Pois é, esse personagem aqui, ele era um dito cidadão respeitado, morava na sua casinha há muitos anos, nasceu naquele lugar e trabalhou sempre na mesma lavanderia. Ele tinha até um cargo legal na lavanderia, tinha amigos, ele era um cidadão respeitado e de repente acontece um monte de catástrofes na vida dele. O filho dele morre e era um filho muito esperado, que ele tinha tentado há anos ter aquele filho com a esposa. A esposa fica tão decepcionada que larga ele e aí ele descobre o quê? Que vai passar uma autoestrada por cima da casa dele, por cima do bairro dele, e ele se vê numa situação que ele vai ter que modificar a vida dele toda. Nada vai ser do jeito que ele conhece. E ele começa a querer deter o progresso. O livro todo se passa nessa angústia do personagem de que a vida dele vai modificar, a autoestrada vai terminar com o sonho dele, vai terminar com tudo que ele conhece, com tudo que ele vê, com o caminho de casa para a lavanderia onde ele trabalha. E aí ele vai ter que realocar essa lavanderia para outro ponto da cidade. E aí a gente vê ali todo aquele preconceito, porque a lavanderia vai para o subúrbio. E ele começa a dar uma pirada. Gente, esse livro é muito estranho, porque o começo do livro, quando a gente ainda está ali se ambientando com o lugar, com os personagens não vão entrando um a um, mas os personagens entram todos dentro da cabeça dele. Ele fica o tempo todo conversando com o alter ego, conversando com ele mesmo, conversando com o Jorge, que é o próprio nome dele, conversando com o Fred. E é uma confusão geral na cabeça desse personagem. Ele é uma mistura de eu mesmo, Irene, com o exército de um homem só, com Rock Balboa. Ele vai tentar de todas as formas deter o progresso. Ali, várias vezes no livro, ele para olhar a autoestrada, aí ele separa da mulher, aí ele tem uma crise de meia-idade, o casal tem ali por volta de 37 anos, a gente vê aquela crise acontecendo, vê a crise no casamento toda acontecer. Gente, é um livro assim, é um livro bem louco de ler. E para entender, eu não vou dizer que é um livro de fácil leitura, porque foi uma leitura arrastada. Eu demorei bastante tempo para me ambientalizar
com o lugar ali, com a ideia do personagem, para entender o que estava acontecendo, porque já começa de uma maneira bem confusa. Ele vai num determinado lugar, ele procura mafiosos, ele compra bomba, ele compra arma, e a gente não sabe bem como vai terminar. Bem, a gente já tem uma ideia de como vai terminar a história, mas a gente fica naquilo, sabe? A gente sabe que o Stephen King, ele tem fama de ser prolixo. Eu fiquei indignada com o Stephen King. O Stephen King sempre me indigna, né? Porque, gente, ele é detalhista demais e muitas vezes não precisa de tantos detalhes. Por exemplo, eu vou ler a parte que mais me indignou nesse livro. Eu vi bastante resenha sobre isso e ninguém comentou sobre isso e eu tenho que comentar. Olha o seguinte. Ele entrou no banheiro, sentou na tábua da privada e uma diarreia violentíssima irrompeu das suas entranhas como um trem postal passando em disparada por uma estação deserta. Seus dejetos caíram na água em uma série repugnante de jatos e barulhos que o fizeram gemer e agarrar a cabeça. Ele urinou sem se levantar. O cheiro forte e desanimador do produto final repulsivo da sua digestão subindo densamente ao seu redor. Ele puxou a descarga e desceu até o andar de baixo com as pernas nuas, levando roupas limpas juntos. Esperaria até aquele cheiro horroroso se dissipar do banheiro e então entraria no banho, talvez pela tarde inteira. Página 185. Gente, sinceramente, quem é que quer saber a intimidade de um personagem dentro do banheiro? Gente, eu fico indignada com Stephen King. Eu fico indignada. Sinceramente, você tá lendo um livro com tranquilidade e de repente se depara com uma cena dessas. É muito característico. Não é um dos melhores livros do Stephen King. Não é um livro de thriller, como ele sempre escreve, é um livro de suspense, porque o Stephen King é assim, ou ele vai escrever um livro de thriller ou um livro de suspense. E a gente já tá um pouco acostumado com os personagens dele que são muito loucos, gente. Os personagens do Stephen King têm dentadura assassina, tem máquina de lavar assassina, então é muito louco. Eu tenho, sim, uma relação de amor e ódio com esse livro. Às vezes eu me pego pensando nesse livro e acho que eu amo, às vezes eu já odeio o livro. É só você lendo para ter uma ideia do que esse livro significa. Foi um dos primeiros que ele escreveu? E é isso, gente. É muito louco. Não tem como dizer para vocês assim, ai, não leiam esse livro porque esse livro é ruim. A leitura é arrastada, sim. Dá uma ressaca literária muito grande, dá vontade de parar, de não ler mais, e depois a gente retorna o livro porque ele começa a atrapalhar as outras leituras, e quando você termina o livro, então que você vai entender aquilo tudo, vai raciocinar, a gente vai perceber que aquele livro mexeu um pouquinho com a gente, porque nós também, muitas vezes, somos avessos a mudanças. Quem de nós já não passou por isso? Já passou por uma situação que a gente foi obrigado a mudar? Então, todo mundo sabe que não há como deter o progresso. O progresso ele passa por cima da gente como um trator. Nós somos obrigados a mudar em determinadas épocas da nossa vida. Só que esse personagem, ele se recusa. Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor. Ah, leiam sim, viu? Compensa essa leitura. Afinal, é o Stephen King. Se você vai passar por todos os livros do Stephen King, invariavelmente vai ter que passar por esse. Um grande beijo. Ah, não se esqueça de se inscrever no meu canal e dá um like se você gostou. Muitas letrinhas de amor.